Você está no canal Mapa do Dia com o pastor Oswaldo Lima. Hoje é segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024. O mês de agosto já está chegando ao final. Estamos estudando hoje o tema de uma árvore amaldiçoada e um templo purificado. Uma bênção e uma maldição, proferidas dos lábios do mesmo personagem, o Senhor Jesus Cristo. Isso já de cara nos lança a luz de que todos nós ou podemos ser abençoados por Jesus, ou a gente pode receber palavras de maldição. Depende das nossas escolhas. Vamos à história. No Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos 12 até o 26. É um texto um tanto longo, mas a gente pode dar uma olhada nesse texto. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: Nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto, e foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio do templo. Também os ensinava e dizia: Não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? E os principais sacerdotes e escribas ouviram essas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava na sua doutrina, ou de sua doutrina. E vindo à tarde, saíram da cidade. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: Tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar do seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, credes que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoa, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. O primeiro episódio, o primeiro texto, vai falar do momento em que Jesus passa por aquela árvore de produção de figos, e ela está com as folhagens todas frondosas, aparentando que tivesse fruto. É bom lembrar que não era época de produzir os figos, porém ela prometia, pela aparência das folhas, estava frondosa, indicando tem frutos. Jesus está com fome. Jesus está saindo de Betânia, da casa dos seus amigos Maria, Marta e Lázaro, e 3 quilômetros distante de Jerusalém. E ao ver aquela árvore, a expectativa de achar algo para comer toma conta de Jesus. Mas não é a decepção quando ele chega e percebe que não havia fruto nenhum. Então, Jesus profere uma maldição para que ninguém nunca mais comesse o fruto daquela árvore. E o verbo principal que aparece aqui é que os discípulos ouviram isto. Aí Jesus sai, entra no templo, e ele começa a expulsar os cambistas, as mesas, derrubar as mesas, expulsar os pássaros. Por quê? Porque os saduceus haviam tornado o templo de Jesus, o templo de Deus, o lugar de vender, de comércio, num dos pátios. O primeiro pátio era o dos homens, o segundo pátio das mulheres, e o terceiro pátio era dos gentios. E quando os saduceus tomam essa iniciativa, eles bloqueiam o espaço dos gentios de adorar, e eles não podiam estar na casa de oração. Então Jesus se indigna e Jesus expulsa, vira as mesas, e diz a Bíblia que os fariseus ouviram isso também. Em 2 momentos, então. E no terceiro momento, quando eles estão voltando da cidade, passam pelaquela árvore seca, os discípulos viram a árvore seca. Então, verbos que indicam a postura de atenção: ouvir e ver. Ouvir e ver. Então, nós encontramos aqui alguma coisa interessante. Primeiro, a árvore que prometia frutos, ela é uma árvore do engano.
representa aquelas pessoas que aparentam ser uma coisa e não são. Que decepcionante deve ser para Jesus ver que aquela árvore não tinha frutos, apesar de aparecer. Assim, todos nós, quando nós achamos que estamos cobertos de direitos e de razões e estamos praticando atitudes que parecem surpreender todo mundo, não nos esqueçamos. Jesus está vendo e Jesus sabe a verdade. Jesus não se deixa enganar, ele é Deus, ele conhece. E assim, nesse momento em que os líderes religiosos, como os saduceus, os fariseus, que estão impressionando a todo mundo no templo, eles são o símbolo daquela árvore que pareciam produzir bons frutos, mas não tinham frutos bons nenhum. Então, assim como Jesus amaldiçoou a árvore para que ela nunca mais produzisse figos, assim também Jesus vai lançar uma maldição sobre aqueles que aparentam, mas não são. É uma lição muito dura de ouvir e faz-me refletir nessa realidade terrível, difícil, né? E um ponto extraordinário da lição: Jesus não permite que aquele pátio dos gentios, que foi bloqueado, ocupado pelas mesas e os cambistas e os animais, fosse é, bloqueado para que os gentios não pudessem ter acesso à palavra. Então é onde esse texto que ele coloca: minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Não são somente os judeus que têm direito, os que aparentam, mas que vão receber a maldição, vão secar, mas todas as nações, todos os povos, os gentios, aí é onde entram eu, você, que não somos de herança judaica, mas que nós temos o direito e o privilégio de adorar junto ao Senhor. Alguns conceitos bastante interessantes sobre essa atitude de Jesus. Jesus está amaldiçoando uma árvore, mas está purificando o templo. Ações opostas. Dessas histórias, nós encontramos então uma ironia dramática ou dramatizante de personagens paralelos que realizam ações opostas e personagens opostos que realizam ações paralelas. Nós não podemos aparentar ser o que não somos. Nós devemos pedir a graça do Senhor para que essa purificação do templo seja a purificação da nossa alma também, para que quando nós aparecermos e proclamarmos algo, que isso que se cumpra em nossa vida de maneira correta. Que Deus nos ajude, né, a sermos pessoas do bem, pessoas da verdade, pessoas que estejam na direção ao céu, e que quando Jesus olhar para nós e perceber, que ele possa se admirar pelos frutos que nós estamos produzindo. Vamos orar. Senhor, toma em tuas mãos a cada um de nós, nos corrige, nos poda, nos elimina da maldade, nos tira de dentro do coração, Senhor, o apego para a vaidade. Ajuda-nos a sermos pessoas do bem, verdadeiras, autênticas e que expressam salvação. Oro e agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu sigo o mapa do dia. E você?